Bom dia, irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler Levíticos capítulo 23, verso 6, e verso 7 e verso 8. E no dia 15 desse mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. 7 dias comereis pães sem fermentos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra sérvil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra sérvil fareis. A festa dos pães sem fermento tipifica Cristo, que não tem pecado, para nosso desfrute, como festa numa vida separada do pecado. Lucas 23, 6 e 8, 2 Coríntios 5, 21. Era celebrada pouco depois do dia da festa da Páscoa. Portanto, essas duas festas, a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento, devem ser consideradas juntas. A primeira festa é o início e a segunda é a continuação. Enquanto a primeira festa durava apenas um dia, o 14º dia do primeiro mês, a segunda festa durava 7 dias. A duração da festa dos pães sem fermento, que era 7 dias, representa a nossa vida cristã na íntegra. A nossa vida cristã é uma festa dos pães sem fermento, uma festa sem pecado. Fomos redimidos do pecado e agora o Redentor, que não tem pecado, é a festa de toda a nossa vida. Devemos desfrutar descanso, desfrutar Deus e desfrutar o nosso Redentor, afastando-nos do pecado durante toda a nossa vida. A coisa principal que desfrutamos na festa da Páscoa é Cristo como nosso Cordeiro. Na festa dos pães sem fermento, a coisa principal que desfrutamos é Cristo como pão sem fermento, como nosso suprimento de vida sem pecado. Para toda a nossa vida cristã vivemos desse pão que não tem pecado. Celebrar a festa dos pães sem fermento, Deuteronômio 16, 1 ao 8, tipifica purificar todas as coisas pecaminosas através do desfrute de Cristo, como suprimento de vida sem pecado. Êxodo 23 e 15. Essa festa era longa e devemos celebrá-la, não com o pecado da nossa velha natureza, o velho fermento, mas com o pão sem fermento, que é o Cristo da nossa natureza como nosso suprimento e desfrute. Apenas Ele é o suprimento de vida da sinceridade e da verdade, completamente puro, sem mistura e cheio de realidade. A festa é a ocasião para desfrutar o banquete. A vida cristã na íntegra deve ser tal festa, tal desfrute de Cristo, como nosso banquete, o rico suprimento de vida. Segundo Êxodo 12, durante os 7 dias da festa dos pães sem fermento, não se acharia nenhum fermento nas casas. Verso 19. E nenhum fermento se veria entre o povo de Israel. 13 e 7. Isso significa que, embora seja impossível sermos pessoas completamente sem pecado, temos de eliminar qualquer pecado que se veja. Ou seja, temos de abandonar o pecado de que estamos conscientes. Hebreus 12, 1. Tratar dos pecados que foram manifestados é celebrar a festa dos pães sem fermento. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Se tolerarmos o pecado assim que fica exposto, perderemos o desfrute da comunhão do povo de Deus. Êxodo 12, 19, 1 Coríntios 5 e 13. A única maneira de eliminar o pecado é comer Cristo,
diariamente como a vida crucificada, ressurreta e sem pecado, tipificada pelo pão sem fermento. Em nós mesmos não podemos ter esse tipo de viver. No entanto, em Cristo é possível viver uma vida sem pecado. Fomos colocados em Cristo e agora temos de aprender a viver em Cristo e também de viver por Cristo. Então, ele se tornará o nosso suprimento de vida sem fermento. Ele se tornará a origem, a fonte de uma vida e de um viver sem pecado. Uma vez que temos tal fonte e suprimento, é possível vivermos uma vida sem pecado. Como o pão sem fermento, Cristo é o alimento espiritual, graças a Deus, e divino, que nos torna sem fermento. O pão sem fermento tipifica o Cristo sem pecado, que nos será dispensado. Seus crentes, os que crêem nele, como elemento sem fermento, sem pecado. Tal como os filhos de Israel comeram o cordeiro pascal com o pão sem fermento, devemos comer Cristo, não só como cordeiro, mas também como pão sem fermento. Quando tomamos Cristo como nossa vida, essa vida purifica-nos. Essa vida é uma vida sem fermento, uma vida purificadora. Quanto mais invocamos o nome do Senhor Jesus e o tomamos, mais somos purificados a partir do nosso interior. Ó Senhor Jesus, quero comer de ti e viver para ti. Amém.